Olá, meus amigos, irmãos, bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional da Assembleia de Deus de Gravataí, a nossa igreja, a nossa família. Mais uma vez, comentando os textos bíblicos da nosso plano de leitura anual, né, e a leitura diária dos todos os livros da Bíblia, a Bíblia inteira, do Gênesis ao Apocalipse. E neste 3 de junho, né, por incrível que pareça, já estamos na metade do ano e impressionante, né, como nós vamos vencendo cada momento em que a gente lê as Escrituras e vai percebendo o mover de Deus, a revelação de Deus, a forma que Deus trabalha, trata, né, Ele com o ser humano, né, no mundo nosso, dos homens, e como que os céus também, ele se movimenta. A gente percebe princípios, fundamentos, né, que Deus sempre ele trata, né, com muito zelo, né, as coisas que já estão estabelecidas por Deus na sua palavra. Aqui em 2 Samuel, capítulo 20 e 21, né, a narrativa bíblica vai estar ainda, como nós ontem estávamos falando de uma revolução, mais uma revolta para tirar Davi, né? Agora que retornava ao trono, né? Depois da morte de Absalão, se levanta um homem chamado Seba e ele passa por Israel e vai agregando, né? E fazendo então seguir após ele, principalmente os da sua clã, todos vão junto, né? Para esse propósito de desestabilizar e tirar Davi do trono. Mas agora nós estamos vendo Joabe perseguindo Seba e ele vai à cidade aonde Seba está abrigado, né, que é Abel Bet-Maaca, mas conhecida por Abel. Só que chegando, eles começam a procurar fazer uma rampa porque era uma cidade fortificada e para destruir os muros, né? E também certamente trazer muita tristeza de destruição à cidade. Mas havia uma mulher sábia, diz a Bíblia, naquela cidade. E essa mulher, ela então se posicionou, buscou quem era o chefe, né, do exército, então apresentaram Joabe e ela pediu para falar com Joabe. Falando com ele, disse: qual é o problema? Esta cidade é uma cidade pacífica. Abel sempre foi procurada para até mesmo conselhos, né? E muito interessante o que ela aborda sobre a característica da cidade e como ela tentou proteger a cidade, né? Pelo um gesto sábio. E ela disse: nós precisamos resolver o âmago do problema, em vez de destruir toda a cidade. E aí Joabe disse: o problema é Seba, ele está aí, então pronto, está resolvido. Nós vamos lhe dar a cabeça dele e assim acaba, né, essa guerra aqui. E foi o que fizeram, falou com os homens da cidade, entregaram a cabeça de Seba e ali encerrou-se, né, e salvou aquela cidade. Depois nós vamos ver que Israel está passando por uma crise, né, de seca, não havia chuva, e Davi consulta ao Senhor e existe sempre uma razão, porque como eu disse, Deus trabalha com princípios e honra, e aquilo que é feito diante dele, né, Deus leva a sério. Por que Deus lá, nós vamos encontrar, né, mais tarde na leitura bíblica, ele detesta o divórcio? Porque as pessoas que casaram e fizeram aliança, fizeram na presença dele, né? Então é muito sério. Agora os israelitas lá atrás, com Josué, fizeram os gibeonitas uma aliança com Israel. E Israel prometeu não destruir os gibeonitas. Mas infelizmente Saul e a sua família procuraram eliminar eles. E quando Davi consulta ao Senhor, ele disse: a razão da seca é porque Saul e a sua família buscaram destruir os gibeonitas. Veja que eles não eram de Israel, não eram o povo escolhido, mas havia uma aliança. E Deus não rompe com alianças assim.
não é? E ali então Davi procura eles, diz: o que nós podemos fazer por vocês? E aí eles dizem: nos entregue pelo menos, né, alguns da família de Saul. Eles são isso que eles pedem, pelo menos 7, né, da família de Saul. Prata e ouro não vão resolver, né? Então aí eles, assim Davi fez, né? Davi fez e entregou 7 do povo da família de Saul, e eles foram, né, mortos. Davi, né, procura então agora enterrar todos eles junto com os ossos de Saul e Jonatas, né, que estava também em posse, né, dos filisteus que haviam roubado o corpo de Saul, e assim o fizeram. Agora Israel entra em guerra novamente contra os filisteus, e é importante que se destaca nessas batalhas aqui, né, são a morte dos gigantes. Não era somente Golias o único gigante, né, dos filisteus, mas ele tinha parentes, irmãos, homens enormes. Aqui vai falar deles que usavam uma lança de 3,5 quilos, homens muito altos, né? Mas os 4 gigantes, os 4 filisteus, que eram descendentes de gigante, Davi e os seus guerreiros o mataram. Aconteceu nessa guerra, nesse período, e num período que, numa das guerras, Davi se encontrou muito fadigado. Já imagina, já não era mais aquele jovem, né? Mas um dos seus guerreiros, né, Abisai, filho de Zeruia, ele socorreu Davi na hora, protegeu ele. E aí eles clamaram a Davi: Davi, não venha mais para a guerra conosco, né? Diz, para não se apagar a lâmpada de Israel. Olha como eles consideravam Davi, né? Que era a referência, era o que lhes davam também, né? Uma direção. Muito lindo. Agora, nós ontem encerramos então o Evangelho de João com a narrativa, né, daquele que se colocava como uma testemunha fiel, né, de relatar tudo que Jesus disse, fez, operou, ensinou. Muito lindo. E ele diz que, olha, os livros não caberiam na terra se escrevesse tudo que Jesus fez. Então, os evangelhos, na verdade, eles trazem, não é, pontos assim da vida de Jesus, mas certamente tantas outras maravilhas não foi possível registrar. E agora entramos no outro livro de Lucas, né? O registro que Lucas faz aqui em Atos, chamado Atos dos Apóstolos. E ele começa a narrar os primeiros passos da igreja após a ressurreição e a ascensão de Jesus. E aí como que a igreja se movimentou, se mobilizou, os apóstolos, os discípulos. É lindo de ver o Espírito Santo, que foi promessa de Jesus, que estaria com os discípulos, não é? E estaria guiando eles. Aqui nasce a igreja também, não é? E a seu avanço, e nós vamos acompanhar a linda história, mesmo que agora já logo vai entrar, não é, um outro discípulo no lugar de Judas, que havia traído o Senhor. Matias, ele então é escolhido pelos apóstolos. Então é muito lindo, vamos acompanhar nesses dias Atos dos Apóstolos. O salmo é o salmo do viajante, né? Aquele que o Senhor promete guardar a entrada, a saída, desde agora e para sempre. Mas o provérbio diz assim, a advertência: o orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda. Deus nos guarde.